Oi, gente. Paz, tudo bem com vocês? Gente, vamos sentar todo mundo aqui, nesse banco do meio? Fica mais fácil para mim olhar para vocês. Boa noite para quem está aqui, que bom que vocês vieram. Boa noite para quem está em casa, que bom que vocês estão assistindo. Gente, antes de começar, eu preciso dizer que eu sou muito nervosa com o microfone, tá? Eu tenho um tique de microfone. Então, se eu gaguejar, vocês relevem, tá bom? Ou se eu falar alguma coisa errada, vocês relevem também, que eu fico nervosa com o microfone. Bom, como vocês estão mesmo, sentadinhos, vamos fechar os olhos, que eu vou fazer uma oração para começar. Senhor, obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada pela sua presença que já está neste lugar. Senhor, eu peço, Deus, que agora o Senhor venha, Deus, trabalhar no coração de cada um que está aqui, Pai. Capacite a minha vida, capacite a vida do Mateus Dionísio, que também irá pregar essa noite. Que o Senhor possa nos usar, que nós possamos ser instrumentos na mão do Senhor. Que não seja nós, mas que seja o Espírito Santo conduzindo tudo que nós formos falar. Abra os nossos corações e abra os nossos ouvidos, Pai, para que nós possamos, além de escutar a palavra, também entender e praticar. Obrigada por estar aqui, nós te agradecemos. Amém. Então, já vamos abrir a Bíblia, se vocês trouxeram, ou o celular, ou acompanhe aí pelo slide. Gênesis, capítulo 28, versículo 10. Vou esperar um pouquinho. Jacó partiu de Berseba e seguiu a Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia posto. Pegou uma pedra do lugar e fez dela o seu travesseiro, e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posto na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que Deus estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá do oeste para o leste, para o norte e para o sul. Em você e em sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou com você e o guardarei por onde quer que for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra tudo aquilo que lhe prometi. Amém. Então, eu acho que já deu para entender, porque tem uma escada aqui, porque o tema da nossa pregação hoje é sobre o sonho de Jacó, mais especificamente sobre a visão que Jacó teve no sonho dele. Mas antes de falar de Jacó, eu vou voltar um pouquinho e falar sobre a descendência dele. Acredito que vocês já tenham escutado falar de Jacó em algum momento e provavelmente conhecem a descendência dele, mas eu vou falar. Jacó era neto de Abraão e Sara. E Abraão, como vocês sabem, era prometido para ser o pai de multidões. Deus fez uma promessa que, através dele, a descendência dele povoaria toda a terra. E aí, a promessa se cumpriu na vida de Abraão com o nascimento de Isaque. Anos mais tarde, Isaque se casa com Rebeca. E de Isaque e Rebeca nasce Jacó e Esaú. Jacó e Esaú, eles eram gêmeos. E Esaú nasceu primeiro. Só que Jacó, já desde o ventre da mãe dele, logo quando ele veio ao mundo, ele já era, como eu posso dizer? Ele já era um pouquinho para frente. Ele já nasceu segurando o calcanhar do irmão, porque ele queria vir primeiro, de todo jeito. E aí, passou os anos, Jacó e Esaú cresceram, e
a promessa de Deus continuava sobre a vida de Isaac, que era descendente de Abraão, que já tinha promessa de povoar a terra, que através deles a descendência se estenderia como Deus prometeu. E aí nós chegamos no ponto da história que eu li agora, da passagem bíblica que eu li agora. Aconteceu que, depois que Esaú e Isaac cresceram, como eu falei, Isaac sempre foi um pouco para frente, ele já estava determinado a ser, de toda forma, o primogênito. E aí, essa história vocês já conhecem, eu espero. Jacó enganou seu pai Isaac e roubou a primogenitura do irmão. Então, Esaú, que era o primogênito, perdeu a primogenitura porque o pai, por ser enganado, passou a primogenitura para Jacó, o irmão mais novo. E daí que começa todo o rolê dessa família. Por quê? Porque Jacó fez uma mancada, né? Ele roubou o próprio irmão. Então, daí começou a confusão. A mãe contra o pai, o irmão contra o irmão, o pai contra o filho. Enfim, o caos estava instalado na vida de Jacó e na família dele por uma atitude errada que ele tomou. Uma atitude que, na cabeça dele, ele era merecedor, mas que gerou todo um caos na vida dele. E aí o que aconteceu? Depois de tudo isso, depois de Jacó ter roubado a primogenitura do irmão ter ficado bravíssimo com ele por causa disso, o irmão prometeu que iria matar ele. Que ele não aceitou, óbvio, que foi roubado pelo próprio irmão. E daí, Isaac, que era o pai, chamou Jacó e falou: meu filho, seguinte, você vai ter que ir embora, porque do jeito que tá, não dá para ficar. O teu irmão quer te matar e as coisas não estão muito bacanas. Então, vai para a casa do seu tio, Labão. Era o nome do cara, Labão, caso vocês não saibam. E aí, aconteceu que Jacó teve que sair vazado para a casa do tio, numa situação bem ruim, com a família, com a mãe, com o pai, principalmente com o irmão. Daí começa a história e a jornada de Jacó. Enquanto ele estava no caminho para a cidade do tio dele, ele precisava descansar, porque já estava ficando noite. E daí ele pegou uma pedra, como a gente leu, e dormiu. Eu imagino, assim, humanamente dizendo, que se fosse qualquer um de nós, não seria um sonho, um sono, né, na verdade, muito agradável, né? Imagina, dormir no meio da estrada, com uma pedra como travesseiro, numa situação que você estava fugitivo do teu irmão, que queria te matar, estava mal visto pelo seu pai, e, assim, estava acobertado pela mãe, mas daquele jeito, sabendo que ele deixou a mãe com todo o rolê para trás, para se virar com o irmão e com o pai. Então, imagina, a cabeça de Jacó deveria provavelmente estar um trevo, com certeza ele estava estressado, preocupado, e ele não iria dormir bem, humanamente dizendo. Pelo menos eu não iria se eu estivesse no lugar de Jacó. E acredito que vocês também não. Mas daí ele sonhou. E o sonho dele não foi um sonho qualquer. O sonho dele foi aquele tipo de sonho que foi tão profundo e tão realista que quando ele acordou, ele lembrava tudo, detalhadamente. Não sei se já aconteceu essa experiência com vocês, mas é uma coisa muito louca. Já aconteceu comigo de eu acordar e o sonho ter sido tão real que eu lembrava tudo, exatamente tudo que eu tinha sonhado. E foi o que aconteceu com Jacó. Ele se lembrou. Porque, na verdade, o sonho que ele teve não foi um sonho, foi uma visão. Deus precisava falar com ele de alguma forma. E ele usou o sonho para falar com ele. Então, Jacó sonhou que ele viu uma escada, que era, com certeza, muito mais bonita que essa, mas faz de conta que era... ela não tinha LED, mas era uma escada que levava da terra até o céu. Então, eu imagino que era uma escada muito bonita e muito grande. E daí, ele via anjos subindo e descendo pelas escadas. E, na hora, ele entendeu que Deus estava naquele lugar. E que Deus queria falar com ele de alguma forma. E daí, Deus falou. Como a gente leu, eu vou repetir.
Deus falou o seguinte: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que você está agora, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá do oeste para o leste, para o norte, para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou com você, e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei, até que eu cumpra tudo aquilo que prometi. Então imagina, você sonhar, além de sonhar com uma escada que liga da terra até o céu e que anjos subiam e desciam pela escada, você ainda escuta Deus falar isso para você, nitidamente. O que eu vejo nessa história, e o que eu posso comparar com os nossos dias de hoje, e espero que você entenda dessa forma, é que nas situações em que nós estamos mais vulneráveis, mais frágeis, mais preocupados, angustiados, com medo, fugindo, se escondendo, são nesses momentos que Deus mais quer falar. Por quê, Stephanie? Por que são nesses momentos que Deus mais quer falar? Porque são nos momentos da nossa vulnerabilidade, que como seres humanos estamos dispostos, aliás, estamos sedentos por escutar alguma coisa que nos conforte. Então é nesse momento que Deus usa para falar aos nossos corações. E foi assim que aconteceu com Jacó. Nesse momento que ele estava sozinho e fugindo, foi que Deus quis falar com ele. E daí vem a palavra do tema de hoje, dignidade. Por que dignidade? O que tem a ver com tudo isso que eu falei até agora? O que tem a ver é que dignidade significa o seguinte: qualidade moral que impõe respeito, consciência do próprio valor. Jacó perdeu a consciência do próprio valor quando ele roubou a primogenitura do irmão. Então, por isso, ele se sentia indigno de estar na presença de Deus e se sentia indigno de continuar no meio da família dele. Não só porque o pai dele mandou ele sair correndo antes que o irmão matasse ele, mas também porque ele não se sentia mais bem ali naquele meio. Imagina, gente, sempre que eu leio a Bíblia, sempre que eu escuto a palavra, sempre que eu venho na igreja e estou aí no lugar de vocês escutando quem está falando, eu tento imaginar a minha vida naquela história. O que eu faria no lugar de Jacó? Eu estaria com medo, sendo sincera com vocês, eu não me sentiria digna de continuar naquele lugar. E isso acontece conosco nos nossos dias de hoje. Talvez não na mesma situação que Jacó, claro, hoje não tem mais isso de roubar a primogenitura do irmão. Mas talvez você cometeu alguma coisa, algum deslize no meio do seu caminho, alguma coisa que você se sentiu indigno e merecedor de talvez até vir à igreja, talvez até de orar. Se sentiu indigno ou imerecedor de estar na presença de Deus, porque você acha que o seu pecado é muito grande para estar com Deus. Ou você acha que você pecou demais para vir à igreja. Ou você acha que Deus não vai te escutar mais, porque você não merece que Ele te escute. Era isso que Jacó sentia, ele se sentia indigno. Por isso que hoje nós estamos falando de dignidade. Porque foi nesse momento que Jacó sentiu que ele estava indigno, que Deus falou com ele. O que eu vejo que aconteceu na vida de Jacó foram 3 momentos cruciais. Foi a tempestade, que foi quando tudo começou a dar errado na vida dele, a partir do momento que ele roubou a primogenitura do irmão. Depois foi a calmaria, que é quando ele estava sozinho pela viagem, que ele achou que ele estava calmo. E depois veio a visão de Deus. E é isso que eu trago para nossas vidas. Às vezes, nós passamos por esse momento, aquele turbilhão de emoção, depois aquela paradeira que a gente acha que Deus esqueceu do nosso pecado, ou que, sei lá, a gente não precisa mais pedir perdão, porque está tudo bem. Está tudo certo, não está acontecendo nada errado. Então, para quê, né, pedir perdão? Para quê se arrepender? É mais fácil sair correndo, né? É mais fácil correr dos problemas. É mais fácil se afastar, sumir. É mais fácil fugir do seu líder.
ou se esconder dos seus pais, ou, sei lá, se esconder de Deus. Parar de falar com Deus, porque daí você não vai se sentir confrontado. Foi isso que Jacó fez. Mas, gente, o que eu tenho para falar para vocês, se até agora, tudo que eu falei, vocês não entenderam nadinha de nada, assim, uma coisa que eu tenho para falar é que de Deus não dá para fugir. Dele, mesmo que você tente de tudo, que você, sei lá, abandone tudo, ainda assim, de Deus não tem como fugir. E foi o que aconteceu com Jacó. Deus encontrou ele no meio do caminho, no meio da estrada, no meio de um turbilhão de uma tempestade, porque ele precisava falar com ele. E o que ele precisava falar? Ele precisava falar que ainda existia a promessa na vida dele. Cara, de verdade, eu acho assim, se eu estivesse no lugar de Jacó, nesse momento, eu sentiria aquele alívio. Tipo, Deus ainda me escuta, Deus ainda me enxerga, Deus ainda me vê. Foi isso que Jacó sentiu. E é isso que eu quero dizer para você hoje, com tudo isso que eu falei até agora. Assim como Jacó, mesmo que você esteja no momento mais difícil da sua vida, tentando se esconder de tudo, de todos, até de Deus, ele ainda tem uma promessa e um propósito para cumprir na sua vida. Não adianta se esconder. O que tem para acontecer na sua vida vai acontecer, porque é propósito de Deus. E daí você pensa, tudo bem. Então agora que Jacó escutou a visão, que ele tem uma promessa, que a descendência, que ele será o responsável por cumprir a promessa de Abraão, por cumprir a promessa de Isaac. Deus vai continuar essas promessas que fez nesses grandes homens através de Jacó. Vai fazer com que a descendência se multiplique, dele venha outras nações e que tudo que Deus prometeu se cumpra através da vida dele. Imagina, gente, que loucura isso acontecer. Você saber que através de você, toda uma nação vai ser povoada. Foi essa promessa que Jacó recebeu. Mas aí, acabou os problemas de Jacó? Não. É claro que não. Se você continuar lendo, eu não vou continuar porque eu já estou encerrando, mas se você, na sua casa, depois quiser continuar lendo a história de Jacó, você vai descobrir que, depois que Jacó teve essa revelação de Deus, chegou na cidade do tio dele, conheceu Raquel, que era a prometida para ser esposa dele. Na época, eles não sabiam que eles eram para ser prometidos, tá? Mas eu estou falando assim, como se já soubesse do, entendeu, né? Do que iria acontecer. E Jacó conheceu Raquel, conheceu o tio. E daí o tio dele falou assim, tudo bem, fica aqui, trabalha comigo. E o que você quer em troca? Aí Jacó falou assim, olha, eu gostei de Raquel, eu achei ela bonitinha, quero casar com ela, posso? Aí Labão falou assim, pode, mas você vai ter que trabalhar 7 anos para mim. Depois que você trabalhar 7 anos, eu deixo tu casar com Raquel. E daí, Jacó aceitou a proposta, trabalhou 7 anos, e aí deu certo? Não. Ele foi enganado pelo tio. Por quê? Porque a consequência acontece, gente. Mesmo que você tenha uma promessa na sua vida, mesmo que você tenha um propósito na sua vida, que você tem, como Jacó, mesmo que Deus tenha dito para Jacó que faria nele uma promessa, ele ainda assim não poderia deixar de viver a consequência das atitudes dele do passado. Então, da mesma forma que ele enganou o irmão, anos atrás, o tio enganou ele. Então, aí que está a consequência. Mesmo que você tenha uma promessa, você ainda vai ter que passar pelo processo. Faz parte. Faz parte sentir a dor, sentir a consequência, sentir o momento de solidão, sentir o momento que você se sente enganado, traído, rejeitado, humilhado. Faz parte do processo. Então, mesmo que Jacó tivesse uma promessa, ele ainda assim teria que passar por tudo que ele passou. E o que eu quero dizer para você é não desista no caminho. Não desista no processo. Não se esconda como Jacó. Não deixe de acreditar que ele ainda tem uma promessa na sua vida. E, principalmente, não se sinta indigno da presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela está sobre você. E não porque você é merecedor, porque eu sou merecedora. Não, nós não somos.
mas porque é dele que vem a graça. E é por ele que nós recebemos essa graça. Então, você tem a graça de estar com Deus. Não se sinta indigno da presença dele. Por mais que você peque, ele ainda está disposto a te escutar. A escutar a sua oração, a sua lamentação, o seu choro, o seu arrependimento. Então, não esqueça, gente, que você nasceu com um propósito. Não se esqueça que você tem uma missão, que você tem um processo para passar. Sim, tem. E no caminho vai ter dificuldades, vai ter problemas, frustrações, com certeza. Mas que tudo acontece por um propósito que já foi pré-estabelecido por Deus. E é isso. Pode subir, Dionísio, por favor. Então, só para vocês entenderem. Só para vocês entenderem, eu falei uma parte, daí agora o Dionísio vai falar outra. Eu acho que eu até peguei um pouco do tempo dele, mas enfim. Nós vamos falar assim, seguindo na mesma linha de raciocínio sobre dignidade. Mas era isso que eu tinha para falar para vocês. E agora ele vai complementar da forma dele com outro versículo. A cola. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Obrigado, gente. Ó, sem querer eu mudei o que eu ia falar essa semana. Eu ia falar de Davi, velho. Eu e a Stephanie tinha combinado, mudamos. Eu mudei. Caio, abre pra mim, fazendo um favor, Filipenses 2:5. Eu vou rodear antes. De sorte que haja em vós... Nossa, mano, tem uma linguagem mais assim, Você trouxe Bíblia? Ah, então abre, traz aqui para nós, fazendo um favor. Por que eu tô colocando lá? Porque esses crentes não traz Bíblia, vê stories no culto. Felipe posta carro. Ai. Vai ser essa aí mesmo, pelo jeito, né? Vou fazer o quê? Cantar? Tá novo esse aí? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Essa aí. Próximo, Caio, fazendo favor. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pode parar aí, obrigado. Seguinte, a Stephanie falou de Jacó. Antes de Jacó, tinha um cara que ela falou também, Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. E um dos símbolos dessa aliança era a circuncisão. Então ele ordenou que todos os homens judeus fossem circuncidados. E Abraão seguiu isso. E daquele povo que Deus separou para ele, que era uma marca de que aquele povo era de Deus, veio essas pessoas que a gente conhece na Bíblia. Esses profetas, veio Isaac, Jacó, o que mais? Daniel, Davi, José, esse pessoal todo que foi usado por Deus naquela época, foi graças a essa aliança que Deus fez com Abraão. E eles vestiam isso. Eles eram judeus e eles sabiam disso. Só que hoje a gente não se enxerga assim, velho. Hoje a gente não consegue ter essa noção de que a gente é povo escolhido de Deus. Uma vez eu estava aqui na igreja, eu estava meio desanimado, assim, fui beber água. Aí chegou uma pessoa e falou assim, o que você tem? Aí eu falei assim, eu tô com um pouco de dor de cabeça, mano. Ele falou assim, eu posso orar? Eu falei, pode orar.
Aí ele segurou minha mão, orou, bonitinho. E minha dor de cabeça passou. Só que eu nem prestei atenção na oração, mano. Ele começou assim a oração, ele segurou minha mão, fechou o olho. Aí ele falou assim, Deus, eu sei que eu não sou nada. E aí eu só ouvi isso. Ele orou mais uns 4 minutos, eu só ouvi isso. Ele acabou a oração. Aí eu falei, posso te falar um negócio, mano? Primeiro, obrigado, né, por ter orado por mim. Mas nada não, mano. Deus te trouxe aqui. Deus te escolheu para algo, Deus te colocou aqui. E Ele tem um propósito para você, igual Ele tem para mim. E aí a pessoa falou, verdade, amém. E foi isso. Só que por que a gente não se enxerga assim hoje? Porque a gente tem esse peso da dívida. A gente acha que tem uma dívida a ser paga. A gente acha que a gente é pecador, e realmente somos, mas acha que não tem como pagar essa dívida. Em vez de vestir aquele vestimento que eles vestiam antes, de que eram povo escolhido de Deus, que era a nação de Deus, a gente veste isso da culpa, da dívida, do medo. E aí eu queria continuar, pode ser do 8 mesmo, Caio, fazendo um favor, pra daí para frente. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Próximo. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Amém. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pode parar aí de novo. Obrigado, Caio. Se você não entendeu o que esses 3 versículos falou, eu vou dar uma explicadinha. Falou que o nome de Jesus é maior que seu medo. Falou que o nome de Jesus é maior que seu pecado. Falou que o nome de Jesus é maior que sua dívida. Falou que o nome de Jesus é maior do que a sua insegurança, a sua... Cara, o nome de Jesus é maior do que tudo que você pensa que te tira perto dele. Sabe, a gente veste isso de que não é digno, e realmente eu não sou digno, eu tenho essa consciência. Só que Jesus, Jesus sendo Deus, ele desceu na terra. Presta atenção, Jesus era Deus e desceu na terra. Deus virou humano, ele deixou de ser digno por causa disso? Foi uma pergunta, não foi retórica. Sim ou não? Não? Só que ele me tornou digno por causa disso. Deus desceu em forma humana e sentou na mesa com pessoas como eu. Entendeu? Ele se relacionou com pessoas como eu. Ele mostrou a sua glória para pessoas como eu. Jesus vem para dar dignidade para a gente. Porque até então, o cara que estava sentado no trono dele e desceu para sentar comigo, sabe? Isso é o que torna a gente digno, velho. E Jesus vem e ele mostra que a dignidade não é o que ele faz ou o que ele deixa de fazer. Igual a nossa dignidade, não é o que eu faço, o que eu deixo de fazer, não é o que você faz, o que você deixa de fazer. A dignidade é o que você é. Jesus é digno, ele desceu para te tornar digno. Sabe, por mais que o pecado tenha peso sobre você, por mais que o medo tenha peso sobre você, o nome de Jesus é maior que tudo isso, sabe? E não importa. A gente tem um pensamento de que não, é só fazer tudo certinho, é só ler a Bíblia todo dia, é só orar todo dia, e daqui a pouco eu vou ser merecedor. E você nunca vai ser merecedor, velho. Você pode fazer tudo isso, você pode orar, pode ler a Bíblia, pode jejuar, pode vir na frente quando o pastor pede para orar, pode ser o primeiro a ir abraçar as visitas. Não vai mudar nada. Você só é mais uma pessoa que depende do sacrifício de Jesus. Não tem como pagar a dívida que você tem. Só que Jesus desceu para pagar essa dívida que você tem. E aí, Caio, abre para mim Colossenses 2,6, fazendo um favor. Vou voltar no começo. Deus fez o gesto com Abraão de fazer a circuncisão, né? Ai. Portanto, assim como vocês receberam Jesus Cristo, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé.
como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize às filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e não nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Aí começa a ficar louco o bagulho. Aquele povo separado para Deus, o marco deles na pele era a circuncisão. E aí Deus usou aquele povo por causa da circuncisão. Era o que separava eles dos demais povos. E aí, quando Jesus vem, ele tira aquilo e ó, olha que louco. Nele também vocês foram circuncidados, amém? Não com uma circuncisão feita por mão de humanos, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistiam em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pagando-a na cruz. Amém? Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu vou começar de novo. Cara, é isso que eu tenho para falar. Sabe? É normal, velho, achar que você não consegue. É normal achar que você não é o suficiente, que você não é capaz, velho. E eu também me pego assim, às vezes, direto. Às vezes eu me pergunto se eu sou digno de estar aqui, se eu sou digno de fazer o que eu faço, de falar o que eu falo. E eu realmente não sou, mano. Só que tem um cara que desceu do trono para morrer por mim, sabe? E por mais que você nunca vai ser digno disso, ele está aqui agora. Ele está aqui para te tornar digno. Igual essa semana e essas 2 semanas que eu separei para isso, igual ele ministrou no meu coração, eu acredito que ele está aqui para ministrar no seu coração, sabe? Pode subir, louvor, fazendo favor. E a Stephanie também. Silêncio. É assim que por mais que eu não mereça, por mais que você não mereça, Jesus sempre vai estar de braços abertos para você, cara. Isso nem está escrito. Tem a história do filho pródigo que todo mundo conhece, né? Eu acho. E o filho vai e aproveita o mundo e aproveita a herança. E essa é a história que a gente conhece, mas quem fica, que é o pai, que é a história que a gente não conhece, com certeza ansiava pela volta do filho, sabe? O pai com certeza chorava e olhava para ver se o filho estava voltando ou não. E é normal, mano, não se sentir digno de estar na presença de Deus, é normal não se sentir digno de orar. É normal, só que é o que eu falei, Jesus morreu por você, mano. Jesus morreu por mim. E ele sempre está de braços abertos para você, sempre. Não importa o que aconteça, amém? Pode vir, Steph. Gente, agora, enquanto o louvor... Então tá, então antes do louvor orar, ou cantar, vamos ficar de pé pra gente orar. Isso. Gente, depois de tudo isso que nós falamos hoje sobre dignidade, sobre descendência, sobre oração, sobre, enfim, dentre todas as coisas que foi falada, o mais importante que fique gravado no seu coração é que, como o Mateus falou, nunca nós vamos alcançar a perfeição, não aqui na Terra. Mas você pode ter um relacionamento com Deus aqui na Terra.
Então agora, por favor, gente, se desprenda de tudo aquilo que faz você sentir medo, ou sentir vergonha, ou se sentir imerecedor, indigno, enfim. Aproveita esse momento para pedir perdão pelo seu pecado, pedir perdão pelas suas falhas, se arrepender, se consertar, conversar com Deus da forma que você quiser, gente. Ele não é intocável, literalmente, né? Não dá para falar que ele não é intocável, mas tipo assim, ele não é inalcançável. Você pode alcançar Deus, pode alcançar a presença dele. Então aproveita esse momento agora, depois dessa palavra, depois de tudo isso. Espero que vocês tenham entendido e colocado no coração de vocês que, independente do momento que vocês estejam vivendo, vocês podem sim buscar a Deus. Porque graças a Jesus, nós temos essa ligação direta com Ele. Não precisa mais de sacerdote, não precisa mais disso. Você pode falar com Deus. Então feche seus olhos agora. Se concentre aí, você com Deus. Não sei, talvez você orou hoje, talvez você não orou. Talvez faz muito tempo que você não tem orado. Mas enquanto eu vou fazer a minha oração aqui, no microfone com vocês, faça sua oração aí no banco. Converse com Ele, converse com Deus, porque Ele quer te escutar, gente. Deus sente saudade quando a gente fica ausente da presença dEle. Senhor, primeiro, Deus, nós queremos agradecer por essa noite. Queremos agradecer pela oportunidade que nós temos de estar aqui. Queremos agradecer porque dentre tantos lugares que nós poderíamos estar, nós escolhemos estar na casa do Senhor. Nós queremos agradecer porque de tantas pessoas o Senhor nos escolheu para estar aqui. Obrigada, Pai, por nos alcançar com a sua infinita graça. Obrigada, Senhor, pelo sacrifício que foi Jesus. Obrigada, Senhor, porque nós temos livre acesso agora ao Pai. Deus, nós queremos pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Nós queremos pedir perdão pelas nossas falhas. Nós queremos pedir perdão, Deus, porque nós entendemos que não somos merecedores, não somos dignos. Nós entendemos, Pai, que nós pecamos todos os dias, a todos os momentos. Mas nós também entendemos hoje que o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia, de graça, de bondade e de promessa. Nós entendemos hoje que o Senhor cumpre as suas promessas nas nossas vidas, mesmo que nós não merecemos isso. Senhor, entre no nosso coração e na nossa mente, para que essa palavra, Senhor, não venha ficar vazia, para que essa palavra possa ser germinada no nosso coração e para que ela possa frutificar, para que nós possamos entender, Deus, tudo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas, tudo que o Senhor quer que nós alcancemos, quer que nós entendemos. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, abra a nossa visão, Pai, para que, assim como Jacó, nós possamos ter a visão e o entendimento do que o Senhor tem para as nossas vidas, e assim como Abraão, nós possamos tomar posse da promessa que o Senhor tem cumprir nas nossas vidas. Pai, continue conosco e nos ajude a ser melhor todos os dias, Pai. Senhor, nós sabemos que sem a sua presença, sem a sua misericórdia, sem a sua graça, nós não somos nada. Esteja conosco, Deus, nos ajudando, Senhor, nessa caminhada que é a nossa vida, nessa jornada que muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, traídos, magoados, chateados, independente, Pai, de como todos nós estejamos aqui hoje. Eu não sei, Pai, como está o coração de cada um que está aqui. Eu não sei do que eles precisam, eu não sei do que eles estão sentindo falta, eu não sei qual é a dificuldade que eles têm enfrentado. Eu não sei, Senhor, se eles precisam de consolo, ou se eles precisam de conforto, ou se eles precisam retornar aos seus caminhos, ou se eles precisavam, Senhor Jesus, escutar essa palavra de encorajamento para voltar a ter a comunhão contigo. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe a necessidade de cada um aqui hoje. Que o Senhor possa, Senhor, cumprir as suas promessas sobre as nossas vidas. E que o Senhor venha alcançar a vida de cada um aqui, Pai. E que no nome de Jesus, tudo que o Senhor tem para cumprir, se cumpra nas nossas vidas. Nos ajude, Deus, todos os dias a sermos capazes, Senhor, de reconhecer a nossa indignidade, mas também de reconhecer que temos um Deus que nunca irá nos abandonar.
Obrigada, Senhor. Nós já te agradecemos por essa noite. Amém.